Sawadee-ka! Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. E hoje a gente vai falar de um festival muito importante, que além daquele que eu falei para vocês quando o novo tailandês, esse daqui também é muito famoso e conhecido por vocês, que é o Festival das Lanternas. Eu vou falar um pouquinho do Festival das Lanternas e também do Loi Krathong, que é aquele barquinho que vocês veem aí o pessoal soltando, porque é diferente esses dois festivais e têm significados um pouquinho diferentes. Você está no podcast tailandês com a Aline Luke. Aqui você aprende o idioma tailandês e tudo sobre a cultura da Tailândia. Vem comigo! Bom, assim como eu falei para vocês que quando a gente gosta de um país que a gente quer viajar e tal, a gente tem que conhecer aí a cultura por trás das coisas que tem, dos festivais que tem, né? Pra gente, enfim, entrar naquilo e entrar certo, né? Fazer certinho, respeitar e tudo mais. Assim como o Ano Novo Tailandês, o Loi Krathong e o Festival das Lanternas, que eu já vou falar para vocês como a gente fala ele certinho, eles também são bem famosos e creio que vocês já viram com certeza. É muito Tailândia isso, né, aquele céu, né, todo cheio de balões e o pessoal soltando aqueles balões. A gente já viu diversos artistas, né, brasileiros também indo para lá, né, enfim, pedidos de casamento. Então, esse festival aí, ele rendeu e rende muito aí para todo mundo, é muito atrativo no mundo inteiro. Então, o pessoal fica aí na dúvida: "Será que eu vou para Tailândia na época do Ano Novo tailandês? Será que eu vou aí no Festival das Lanternas?". Eu sempre falo para os alunos e para todo mundo que vê os meus vídeos: "Depende do que vocês querem", né. O Ano Novo tailandês, como eu disse, é aquela brincadeira ali de: "Ah, nã nã mas gente, o Festival das Lanternas e o Loikaton é uma magia fora do normal, né. É muito lindo, pensa, só em imagem e vídeos vocês já ficam assim: "Meu Deus, que lindo". Imagine lá, pessoalmente, vendo aquela imensidão de balões ali voando no céu. É maravilhoso, né. Então vamos entender um pouquinho, a gente tem o Festival das Lanternas, beleza, e a gente tem também o Loikaton. Que são aqueles barquinhos que a gente joga aí nos rios. Então, por eles acontecerem no mesmo mês, a gente confunde, a gente acha que, tudo é Festival das Lanternas. Não, o Festival da Lanterna é uma coisa que a gente chama de Impen, ok? E a gente tem o Loikaton, como eu tô falando para vocês. Então, eles acontecem no mesmo mês, por isso que a gente já comemora tudo junto, né? E não tem uma data fixa, porque a gente tem que esperar a 12ª lua cheia, né, do calendário lunar aí tailandês. Então, não tem uma data específica, geralmente acontece em novembro, mas a gente tem que ver certinho quando que vai acontecer. Então a gente generaliza aí, fala que é no comecinho de novembro, né, então se vocês estão planejando, já vê aí para esse ano, porque claro, ele já tem a programação. Que outra coisa, vocês precisam reservar esses passeios, né. Então, o Festival das Lanternas, como vocês viram, ele acontece principalmente em Chiang Mai, né, então é o ponto, é o centro ali. "Ah, Aline, vai ter em outros lugares?". Pode ser que até tenha, tá, mas nós estamos falando de balões. E isso é bem ameaçador para o meio ambiente. Tudo bem que esses balões que a gente solta no céu, eles são pensados para isso, tá? Eles são biodegradáveis e tudo mais. Só que da mesma forma, tem que ser lugares permitidos para soltar balões, certo? Então, Chiang Mai é preparado, eles têm espaços para isso, e que em outros lugares talvez seja um pouquinho difícil, né? Quando eu estava no sul da Tailândia, eu soltei, né, um balãozinho também num lugar específico que eles deixaram, então não é todo lugar, tem que ser autorizado, por isso que Chiang Mai é o centro ali, vocês têm que comprar o ingresso de vocês, então procurem as agências, tem umas agências aí, né, brasileiras que vocês podem reservar o passeio de vocês. E o Loikaton acontece na Tailândia toda, então, em Bangkok, que é o principal, né, tem um riozinho lá, então todo mundo vai lá e solta o seu barquinho de folha de bananeira, é feito de pão, né, tudo pensado no meio ambiente. Então tudo que tem ali, né, é tudo biodegradável. Quando eu fiz o meu Loikaton, no ano passado, em novembro, eu já estava aqui na Tailândia de volta, o meu era de pão. Parece um salgadinho, assim, se vocês forem ver. Então, enfim, era tudo biodegradável, tá. E aí não precisa pagar, não precisa reservar nem nada, a não ser que for um espaço ali,
enfim, específico que alguém está fazendo, mas no geral não precisa pagar para você soltar esses barquinhos. Você compra, né, na rua, já vem feito, ou vocês podem fazer o de vocês, é bem legal, já tive experiência. Então é feito com como se fosse como que a gente chama, gente, de árvore? Eh, não é muito não é muito, como se diz? Bom, né, porque corta a árvore e tudo mais, só que como que foi feito eu não lembro agora, mas se eu não me engano era tronco de árvore e eu tinha que, enfim, usar folha de bananeira e tudo mais. Só que tem os outros tipos, como eu tô falando pra vocês, tem de pão, várias coisinhas assim, tá bom? Então tem a diferença, o Ipheng, que é o Festival das Lanternas, e o Loi Krathong. Loi significa flutuar e o Krathong é esses barquinhos de folha de bananeira ou de pão, tá bom? Então assim, tá planejando ir pra Tailândia, não sabe se é o Ano Novo tailandês, se é o Lorcaton ou o Ipen, que é o Festival das Lanternas. Gente, vai de vocês. Eu falo assim que o mês de abril é legal, o Ano Novo tailandês, mas é muito quente, muito quente. Eu, fosse eu, que quisesse viver uma magia e tudo mais, e um clima, né, mais fresquinho, eu iria nessa data aí, nesse novembro. Ai, Aline, mas é caro. Gente, considerando que a Tailândia é aí um dos países mais visitados do mundo e Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, não vai mudar muito. Tanto é que eu fiz uma live uma vez e a gente estava pesquisando ao vivo o preço das passagens. Não tinha mudado muito para a época de novembro, então tá aí naquela média, entendeu? Qual que é o significado? Assim como o Ano Novo tailandês, como eu falei para vocês, que é a renovação, é você, né, purificar e limpar a sua alma e tudo mais, a gente tem também aí o ato de você, né, acender o balão e jogar para cima. Então você deixa para trás tudo aquilo, né? Você deixa para trás a sua má sorte, você faz pedidos, purifica a alma também. Então, nesse momento que vocês vão soltar o balãozinho de vocês, faz um pedido, né? E joga para o universo. É a mesma coisa o barquinho, tá bom? Então tem essa referência de agradecer a deusa, né? Das águas, é vocês também pedir perdão, né? Pelos danos causados pela natureza, tem um impacto muito forte o Loicraton, porque a gente está pedindo perdão, porque somos seres humanos, a gente causa aí muito mal para a natureza, então é uma forma de vocês também pedir perdão, é uma forma, mais uma vez, vocês fazem um pedido, geralmente tem casal, eu fiz isso de casalzinho com a Emo, então a gente fez um pedido, a gente, né, se desculpou por tudo que passou pela natureza e a gente deixou as águas levarem, né. E é muito legal, tem uma frase aqui, ó, é como se o céu e a água se transformassem em canais de oração. Legal, né. Então geralmente o Laicaton a gente solta aí durante a noite, então você tem um reflexo, assim, da lua cheia. Ai gente, é muito lindo, muito lindo. Tenha essa experiência, como eu disse, é bem famoso se vocês forem aí para Chiang Mai, vocês vão ter a experiência do Yipen, que é o Festival das Lanternas, mas também do Loicatón, claro. "Ah, Aline, não vai dar para eu ir para Chiang Mai e tudo mais. Posso só então o Loicatón?" Sim, todo lugar da Tailândia vocês têm que ver, naquele lugar onde vocês estão, os lugares que eles vão ter aí a comemoração, então é no Rio, como eu falei para vocês, né, e aí vai ter aí em toda a Tailândia. Tá, então assim, gente, é bem famoso, então provavelmente vocês já viram fotos, num filme também, né, onde solta aqueles balãozinhos, o filme animado, que eu não lembro agora o nome, mas provavelmente vocês sabem o nome, eu acho que é Encantados, se eu não me engano é esse filme, né, e ficou muito famoso também. E aí, entre o Ano Novo tailandês e o Festival das Lanternas e o Lorcaton, para você, o que faz mais sentido para você? Gostaria que vocês comentassem aí embaixo, né. Antes da gente finalizar, eu gostaria de deixar palavrinhas, né, porque eu preciso ensinar para vocês tailandês também. Que então, a primeira palavrinha que eu vou ensinar para vocês é "loi". "Loi" significa flutuar. E o "krathong" que eu falei para vocês é o cestinho, o barquinho flutuante, por isso que a gente fala "loi krathong", tá bom? Temos que mais? "Ploi", "ploi". "Ploi" significa soltar ou liberar. Então vamos formar uma frase aqui juntos, olha que legal. Soltar o "loi krathong", então fica como? "Ploi, loi krathong".
Ah, então já saiu desse podcast falando aí "ploy loi carton", beleza? Então a gente aprendeu o "ploy", que é soltar, o "loi carton" e juntamos essas palavrinhas aí formando uma frase. "Ploy loi carton". Pra que você vai "ploy loi carton"? Por que você vai soltar? Para fazer um pedido, né, para pedir uma bênção, então "ขอพร", "ขอพร". Beleza? Então esse foi o podcast, deixe seu comentário. Você quer ir aí para o Ano Novo Tailandês ou Festival das Lanternas, o Lorcaton? Comenta aí que eu vou saber que você está gostando desse projeto maravilhoso. Esse é o último episódio da temporada 2, né? Cada temporada tem 4 episódios e na próxima temporada eu vou voltar com tudo, com temas aí também bem legais para vocês aprenderem tailandês e tudo sobre a Tailândia. Eu vou ficando por aqui. Um beijinho. Tchup tchup! สวัสดีค่ะ